Muito bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos chegando no final do estudo da exposição desta carta. Estamos no final, estudando agora o capítulo 4. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 2 a 3. E o tema da nossa mensagem hoje é barraco na igreja. Onde há briga, não há alegria. Minha filha falou assim: pai, não é barraco, é treta. Podia ser, né? Ou BO. E olha só, na igreja de Filipenses aconteceu um barraco, uma briga entre duas irmãs. E nesses versículos que nós vamos ler, nós vamos ficar sabendo desse barraco que aconteceu lá na igreja dos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, a palavra diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Abaixe mais uma vez a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós queremos ouvir a Tua voz de uma maneira muito clara em nossos corações. Que a Tua palavra possa ministrar as nossas vidas com o auxílio do Espírito Santo que habita em cada verdadeiro cristão. Nós pedimos a Deus que realmente a Tua palavra transforme as nossas mentes, as nossas emoções e principalmente a nossa vida. Pois nós oramos no nome e no poder de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós acabamos de ler o relato de uma briga dentro da igreja em Filipos. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele dedica parte desta carta para tratar desse problema de relacionamento entre duas irmãs, duas cristãs, duas cooperadoras na causa do Evangelho. E é muito interessante porque quando nós vemos esses versículos, nós podemos perceber que sim, o problema de relacionamentos não resolvidos se tornam uma ameaça à unidade da igreja. Paulo trata e faz um pedido. Ele roga, ele pede, por favor, Evódia, por favor, Sintique, vocês precisam viver em harmonia no Senhor. Ao invés delas estarem buscando os interesses de Cristo, elas estavam agora buscando os seus próprios interesses. E é muito importante nós observarmos algumas verdades nesse texto. E antes de nós falarmos sobre as verdades sobre os conflitos, é importante que nós tenhamos em mente algumas observações importantes. Primeiro, Evódia e Sintique
eram duas mulheres crentes. Elas eram cooperadoras de Paulo na causa do Evangelho. É interessante também que uma segunda observação que nós podemos tirar desses textos é que não existem detalhes específicos a respeito dessa disputa. Por que essas duas irmãs brigaram? Ninguém sabe. Paulo não fala um motivo, simplesmente fala que elas não estavam mais de acordo e elas não estavam mais em harmonia. É interessante uma outra observação. Quando Paulo faz menção ao nome das duas irmãs, ele revela então que existia falta das duas partes e não apenas de uma. Então, tanto Evódia como Sintique estavam devendo algo, uma para com a outra. É interessante também que nós vemos que, apesar de haver falta dos dois lados, elas deveriam abrir mão do seu rancor, deveriam liberar o perdão e deveriam assumir uma mesma atitude de Cristo Jesus em suas vidas. Nós não sabemos o porquê elas brigaram, mas nós sabemos que essa briga foi uma briga tão séria ao ponto dessa disputa chegar aos ouvidos do apóstolo Paulo lá na sua prisão em Roma. Não era simplesmente um desentendimento. Não foi simplesmente uma discussão na porta da igreja. Não foi uma coisa pequena. Pelo contrário, foi uma disputa que teve um tamanho tão grande que fez com que o apóstolo Paulo fosse obrigado a interferir nessa questão. Não apenas essa disputa foi grande, como também ela demorou tempo demais para ser resolvida. Então imagine, as irmãs brigaram. Imagine então o tamanho dessa disputa. Para que aqueles que tiveram contato com o apóstolo Paulo, tempos depois, meses depois, chegassem até Paulo e dissessem: Paulo, lá na igreja está acontecendo um barraco. E o negócio está feio, Paulo. Olha, Evódia e Sintique, imagina, aquelas duas irmãs comprometidas com o Senhor, elas não se falam mais, Paulo. Olha, a coisa está tão feia que faz muito tempo que elas estão brigadas. Olha, não tem ninguém que consegue resolver essa situação. Paulo, você aqui da prisão tem que interferir nessa situação. Então veja que essa briga não foi uma briga tão simples assim. Não foi uma coisa tão fácil de ser resolvida, ao ponto do apóstolo Paulo ter que interferir nessa situação que ameaçava a unidade do corpo de Cristo em Filipos. Filipenses, capítulo 4, 2 e 3. Vamos ver mais uma vez esse texto, acompanhem comigo. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. 5 verdades que nós podemos extrair desses 2 versículos a respeito dos conflitos na igreja, nos conflitos
entre os irmãos. A primeira verdade bíblica que nós encontramos nesses versículos é que os conflitos também acontecem na igreja. Parece ser óbvio isso. Porque quando nós olhamos para o lado, quando nós olhamos para a história da nossa própria igreja, nós podemos observar que sim, uma vez ou outra, irmãos em Cristo, salvos pelo sangue de Jesus, comprometidos em seguir a Jesus, comprometidos em aprender e a obedecer a palavra de Deus, uma vez ou outra, acabam discordando e acabam brigando. Parece uma verdade óbvia. E realmente ela é. E a Bíblia assim descreve a realidade. A igreja de Filipos era uma igreja que era muito amada pelo apóstolo Paulo. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que ele reconhece que aquela igreja realmente é uma igreja amorosa, uma igreja generosa, que o acudiu algumas vezes no seu ministério. Ele tinha boas recordações daqueles irmãos. Mas apesar daqueles irmãos serem elogiados em muitas coisas, estava acontecendo uma situação que ameaçava a unidade, a obra de Cristo no meio daquele povo. E por isso, o apóstolo Paulo, ele fala em 2 momentos na sua carta a respeito da necessidade dos irmãos lutarem pela unidade. Agora ele trata desse assunto, da falta de unidade, de uma maneira muito específica. Nós precisamos recordar que sim, apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, apesar de termos os nossos nomes escritos no livro da vida, apesar de termos também acontecem no nosso meio. E por quê? Nós não podemos nos surpreender quando um conflito aparece na igreja. Primeiro, porque nós somos pessoas diferentes. E muito diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Nós temos preferências diferentes. Nós temos pensamentos diferentes. Então, onde existem pessoas diferentes, o conflito pode acontecer. Lá em casa nós somos 4. Todos são diferentes uns dos outros. E é um milagre Deus unir pessoas tão diferentes. Na igreja é assim também. Então, eu sou o pai, mais estressado, mais agitado. Eu tenho uma mãe ali, dentro do meu lar, que é a conciliadora, que está tudo tranquilo. Eu tenho uma filha que tem alguns gostos bem peculiares. Eu tenho um filho que é bonachão, a casa pode estar caindo, ele está tranquilo. E nós nos sentamos à mesa todos os dias. Mas nós somos diferentes. Vocês acham que lá em casa também, às vezes, o barraco não acontece? Mas lógico que acontece. Por que acontece? Porque nós somos pessoas diferentes. Mas nós não somos só pessoas diferentes. Lá em casa moram 4 pecadores. Do qual eu posso dizer que eu sou o maior dentre os 4. Mas existem 4 pecadores. Que são sim egoístas, que muitas vezes não estão atentos às necessidades do outro, que muitas vezes simplesmente querem que a sua própria vontade prevaleça sobre os outros, porque nós somos pecadores.
Somos salvos por Jesus? Amém. Somos perdoados por Ele? Amém. Mas mesmo assim, nós somos pecadores. Então você multiplica. Não 4 pecadores, mas 250 pecadores. O que é que acontece? Uma hora ou outra, o conflito aparece. Lá na igreja dos Filipenses, Paulo, pelo menos, você conhece que 2 irmãs, que eram companheiras na causa do evangelho, que eram líderes na igreja de Filipos, essas 2 irmãs que eram salvas por Jesus, em algum momento começaram a discordar uma da outra. E essa discordância foi crescendo, e essa discordância começou a abalar e ameaçar a unidade da igreja. Precisamos nos lembrar que os conflitos também acontecem na igreja. Ninguém deve ficar surpreso. Isso não pode acontecer. Isso não deveria acontecer. Mas por causa da nossa natureza pecaminosa, nós somos falhos, nós somos pecadores. Veja que o problema não é a presença de conflitos, mas o problema é a falta da resolução de conflitos. Conflitos acontecem. Sempre irão acontecer. O que não pode acontecer é a falta da resolução desses conflitos. E por isso, então, o apóstolo Paulo diz: é isso que eu rogo a você, Evódia. É isso que eu também rogo a você, Sintique, que vocês vivam em harmonia no Senhor. Existe uma segunda verdade bíblica a respeito dos conflitos. E essa segunda verdade que nós aprendemos nesses versículos diz o seguinte: os conflitos não resolvidos dividem o corpo de Cristo. Sim. Quando um conflito não é resolvido, quando as pessoas que discordam, que acabam se desentendendo, que acabam brigando, não resolvem essas diferenças, isso pode trazer divisão ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Veja que muitas vezes os conflitos não resolvidos produzem frutos maus, muito maiores no meio da igreja. Paulo já tratou disso. Lá no capítulo 2, ele fala a respeito do perigo do partidarismo, das facções no meio da igreja. Pessoas que se aliam com algumas pessoas para se opor a outras pessoas. Pessoas que acabam não se relacionando, não se falando, não se misturando, vendo os outros como adversários. Partidarismos e facções causam, sim, divisões no meio da igreja. O problema é que muitas vezes nós temos a tendência de querer simplesmente colocar panos quentes sobre as situações. Não, isso foi algo entre elas, vamos deixar a coisa, olha, o tempo vai resolver. O tempo não resolve nada. Só piora. Aprendi isso, de um pastor muito querido, que foi professor no seminário aqui. Ele disse o seguinte: nós sempre precisamos concluir o passado. Se nós não concluímos o passado, isso irá nos atormentar no presente e no futuro. O tempo não resolve nada. O que resolve é confissão de pecado e perdão. É assim que nós temos que lidar com todo tipo de disputa, desacordo em nosso meio.
veja que um conflito não resolvido acaba chamando muito mais a atenção do que o bom testemunho, do que o amor, do que a união entre os irmãos. Uma igreja que vive em harmonia por anos, ninguém fala nada. Ninguém diz, olha como aquela igreja é amorosa, olha como eles cuidam uns dos outros, olha como eles suprem as necessidades uns dos outros, veja como eles são realmente unidos. Dificilmente nós ouvimos isso a respeito de uma igreja, mas quando acontece uma briga, quando acontece uma divisão, quando um grupo se levanta contra o outro, quando um grupo de pessoas sai da igreja, aí, com certeza, é manchete do jornal. Por isso, nós precisamos estar atentos a essa realidade de que os conflitos não resolvidos, eles podem dividir o corpo de Cristo. Conflitos não resolvidos tornam-se um mau testemunho, um escândalo e uma pedra de tropeço para os demais. É interessante porque o conflito não combina com o ensino de Cristo. O ensino do Senhor Jesus se resume a 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. E o segundo mandamento é: amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Veja que um conflito não resolvido é uma contrariedade ao ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo dedicou 2 versículos da sua carta para tratar um assunto de divisão no meio da igreja, para resolver um conflito de 2 irmãs queridas e preciosas. Quem é que estava mais certa? Quem é que estava mais errada? Não interessa. Porque o que interessa é que as 2 vivam em harmonia, justamente obedecendo e tendo a mesma atitude que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina e exige de nós. Essa foi a segunda verdade que nós extraímos desse texto, mas nós temos uma terceira verdade que nós extraímos desses 2 versículos apenas. Essa terceira verdade nos fala o seguinte, que os conflitos, eles são resolvidos quando nos voltamos para Cristo. Como é que nós resolvemos um conflito? Não é chegando à conclusão de quem realmente estava certo e de quem realmente estava errado. Um conflito não se resolve simplesmente olhando para os fatos e elegendo um culpado e um inocente, ou um mais culpado e um mais inocente. Não. As razões, os motivos, se um teve 80% de culpa e o outro 20%, isso tudo perde o sentido quando nós nos voltamos para viver em harmonia em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo faz esse pedido. Vivam em harmonia no Senhor. O que importa não é quem está certo, não é quem está errado, não é quem tem mais razão, quem é que tem menos razão. O que importa é viver em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo convoca as 2 irmãs a terem essa harmonia em Cristo. Veja que não é uma sugestão. Irmãs, olha, eu acho que seria muito bom, para evitar maiores problemas, que vocês se entendam. Não, ele está dando uma ordem.
ele roga, mas de uma maneira respeitosa, de uma maneira carinhosa, com toda a consideração. Irmãs, vivam em harmonia no Senhor. A ideia aqui de harmonia é a ideia de você ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento. É a ideia de chegar a uma mesma conclusão no Senhor. A vontade e a opinião do Senhor devem prevalecer sobre as vontades e opiniões pessoais. Não é ter razão, mas é abrir mão da sua razão, a fim de que haja harmonia no Senhor. Veja que quanto mais perto do Senhor nós estivermos, menos problemas de relacionamento nós teremos. A submissão ao senhorio de Cristo irá se refletir em todos os nossos relacionamentos. Por quê? Porque quanto mais próximos de Cristo, mais humildade nós poderemos refletir em nossa vida. Quanto mais perto de Cristo, nós poderemos desenvolver um maior altruísmo em nossa vida. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais servos nós seremos uns dos outros. Quanto mais perto de Cristo nós estivermos, mais unidade no Senhor nós teremos. Quanto mais perto de Cristo, nós teremos condições de refletir em nossa vida o perdão com o qual um dia nós fomos perdoados. O segredo não é ver quem tem razão, quem está mais certo ou errado. A questão aqui é estarmos mais perto do Senhor, é vivermos em harmonia no Senhor e diante do Senhor. Qualquer causa, qualquer problema, qualquer opinião, qualquer pensamento deixa de ser importante. Nós não devemos buscar ter razão. Nós devemos sim buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E veja então que aqui nós encontramos essa terceira verdade, de que os conflitos eles são realmente resolvidos quando nos voltamos para Cristo. Você guarda alguma mágoa no seu coração? Você guarda algum rancor? Você já se desentendeu com alguma pessoa? Você é daqueles que diz assim, não, eu não tenho nada contra aquela pessoa, mas eu não vou na casa dele. Eu também não convido ele para almoçar na minha casa. Não, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Mas eu não vou naquele encontro não, porque ele vai estar lá. Nós fazemos de conta que não temos um problema, mas as nossas atitudes muitas vezes revelam sim que existe um desacordo entre nós e uma outra pessoa. Já vi pessoas dizendo o seguinte, não, eu já perdoei, mas eu não trabalho do lado daquela pessoa. É com muita vergonha que eu digo para vocês, alguns anos atrás, acho que mais de uma década, eu tive uma desavença com um colega. E eu estava pronto para ir para o encontro. E na hora, no último dia, eu fiquei sabendo que aquele outro colega ia estar naquele encontro. Eu falei assim, eu tenho certeza, do jeito que Deus é, Ele vai fazer ainda eu ficar no mesmo quarto que aquela pessoa. Então eu não vou nessa convenção, na conferência e tudo mais. Que besteira. Que absurdo. Como eu pude pensar desse jeito? Como eu pude fazer isso?
Nós dois somos pecadores. Nós dois estamos servindo ao mesmo Deus. Um absurdo. Pela misericórdia de Deus, um tempo depois, nós nos encontramos nesse evento e nós pudemos nos sentar e acertar as nossas diferenças. Mas quanto tempo perdido! Quantas oportunidades foram desperdiçadas por causa de uma desavença, de uma diferença. Diante de Cristo, toda disputa cai por terra, não faz sentido. Jesus nos perdoou. Como eu tenho a ousadia de não perdoar aquele a quem o Senhor também perdoou e deu a sua própria vida. Os conflitos, eles são resolvidos quando nos voltamos para Cristo. Por isso, Paulo diz, vivam em harmonia no Senhor. No Senhor. Uma quarta verdade que nós encontramos nesse texto a respeito dos conflitos é que os conflitos, às vezes, só são resolvidos com a ajuda de outro irmão em Cristo. Sim, às vezes nós não conseguimos resolver um problema. Às vezes porque nós somos muito orgulhosos, às vezes porque nós estamos muito feridos, às vezes porque ainda estamos muito ressentidos, amargurados, até mesmo irados. Ao invés de você acertar, você vai lá e piora a coisa. Sim, acontece. Por isso que, às vezes, alguns conflitos só são resolvidos com a ajuda de uma terceira pessoa. Será que isso é bíblico? Vamos ver aqui. Olha só o que Paulo fala no versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Quem é esse leal companheiro de jugo? Nós não sabemos. Será que era Epafrodito? É possível. Será que era o próprio Timóteo? É possível. Será que é até mesmo o evangelista Lucas? Nós não sabemos. Quem é esse fiel companheiro de jugo? Pode ser um líder ali no meio da igreja. Existem até aquelas pessoas que acreditam que, na verdade, esse leal companheiro de jugo, na verdade, é um nome próprio. Císego. É possível que Paulo esteja pedindo para esse Císego que a tradução do seu nome seria leal companheiro de jugo, para que ele ajudasse aquelas irmãs a viverem em harmonia no Senhor. O fato é que nós não sabemos o nome desse mediador. O nome do mediador não era tão importante quanto a ajuda que ele poderia prestar às duas mulheres. O importante não é saber aquele que vai ser o mediador. O importante é a mediação. Nós precisamos muito de pessoas que sejam pacificadoras de conflitos. Sabe por que nós precisamos? Porque de inflamadores de conflitos nós temos de sobra. Aquelas pessoas que, ao invés de ajudarem, gostam de espalhar uma notícia aqui, gostam de falar uma coisa ali. Pessoas que acabam emprestando seus ouvidos porque querem realmente que o circo pegue fogo. Pessoas que muitas vezes têm interesse em ver as outras pessoas realmente brigando. Pessoas que muitas vezes querem se aproveitar dessas circunstâncias. Essas pessoas que são inflamadoras de conflitos, nós temos de sobra. Mas pacificadores são poucos. Interessante, porque Paulo percebe que aquelas duas irmãs não conseguiriam se entender sozinhas.
Por isso ele pede que esse leal companheiro de jugo ajude aquelas irmãs a entrar em entendimento, a viverem em harmonia no Senhor. Essa é a nossa quarta verdade. E nós temos uma quinta e última verdade bíblica a respeito dos conflitos que nós vemos nesses versículos. Que os conflitos na terra não combinam com o nosso destino celestial. Brigar aqui, gente, é perda de tempo. Sabe por quê? Porque querendo você ou não, nós estaremos todos juntos no reino celestial. Você querendo ou não. Evódia não querendo conviver com Sintique. Sintique não querendo conviver com Evódia na mesma igreja, na mesma cidade. Isso não faz sentido. Por quê? Porque as duas estarão presentes no reino celestial, diante do Senhor. A desarmonia aqui na terra contradiz aquela realidade celestial, onde nós estaremos todos juntos, vivendo em harmonia diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza e ele diz: pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, juntamente com Clemente, que era outro companheiro do apóstolo Paulo, e outros cooperadores. E ele termina o versículo 3 dizendo o seguinte: que os seus nomes estão escritos no livro da vida. Quem? Quais nomes estão escritos no livro da vida? Lógico que ele está dizendo que o nome de Evódia e de Sintique estavam escritos no livro da vida. Essas irmãs precisavam de ajuda. Sabe por quê? Primeiro, porque elas eram cooperadoras no Evangelho. Quando nós começamos a brigar com outras pessoas, nós deixamos de cooperar com o Evangelho. Nós começamos a entrar em disputa uns com os outros e deixamos de nos concentrar naquilo que realmente é importante. Em segunda razão, porque aquele companheiro deveria ajudar aquelas irmãs, é porque elas, no passado, eram cooperadoras de Paulo na fundação daquela igreja e mais, elas participavam da mesma igreja. Eram membros da mesma igreja. De vez em quando só, meus filhos brigam. Tá? Só de vez em quando. É um absurdo. Como que eles vão ficar brigados? Eles podem falar, não quero falar mais com você. Um pode bater a porta no outro. Eles podem até ficar sem se falar, mas eles são o quê? Irmãos. É lógico que eles não podem dizer assim: eu não quero mais saber de você, nunca mais apareça na minha vida. É um absurdo, porque eles se veem todos os dias. Eles têm que conviver todos os dias. Eles são irmãos. Nada do que aconteça vai, de fato, manchar ou anular aquela realidade. Assim acontece na Igreja de Cristo. Nós somos irmãos e irmãs. Não podemos dizer: eu não quero conviver com você aqui na terra. Você não pode dizer isso. Porque um dia você, querendo ou não, irá ter que conviver com esse irmão no reino celestial. O fiel companheiro deveria ajudar as irmãs, primeiro porque elas eram cooperadoras no evangelho, porque elas participavam da mesma igreja e porque elas eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Por isso não faz sentido ser um discípulo de Jesus
e não obedecer o que ele nos manda. E o que é que ele nos manda? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas ele diz mais: ame os seus inimigos. Como nós podemos seguir ao nosso Senhor se de fato não atentarmos às suas palavras? Seus nomes estavam escritos no livro da vida. Elas tinham sido igualmente perdoadas por Cristo para viverem por Cristo. Não faz sentido brigar temporariamente aqui na terra com alguém que estará eternamente ao nosso lado no reino dos céus. Veja que de 2 versículos nós tiramos pelo menos 5 lições bíblicas a respeito dos conflitos. Eu quero terminar a nossa exposição dessa noite pensando em algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero sugerir para você nessa noite é que você entenda de fato que essa não é a vontade do Senhor. Um conflito não resolvido. Em primeiro lugar, então, você deve começar confessando a Deus o quanto esse conflito difere. E que você precisa da ajuda dele para resolver essa situação. Eu não sei como é que você reage diante de um conflito. Eu fico muito mal. Eu sinto até dores no corpo. Sabe por que eu sinto isso? Porque eu sei que isso não agrada a Deus. Porque eu sei que isso, de alguma maneira, é um sintoma de que algo está fora do seu lugar. Que eu estou agindo de uma maneira incoerente com aquilo que eu mesmo creio. Mas eu quero confessar para vocês e dizer que eu entendo que muitas vezes quando nós nos encontramos em meio a um conflito, é muito difícil dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo que nós devemos dar para resolver um conflito é justamente esse. Comece confessando para Deus. Deus, o Senhor sabe que tem alguma coisa no reino aqui que está fora do lugar. O Senhor sabe que eu não deveria ter brigado. O Senhor sabe que eu não estou em harmonia com tal pessoa. Um bom momento para confessar o quanto isso tem lhe machucado. Sim, às vezes as pessoas, querendo ou não, nos magoam, nos machucam, nos prejudicam. Nós devemos confessar isso diante de Deus e mais, nós precisamos pedir a ajuda dele. Sem Cristo é impossível perdoar. É impossível seguir em frente. É impossível pedir perdão. Mas tem uma segunda coisa que nós podemos e devemos fazer. Nós precisamos abrir mão do nosso desejo de vingança, do nosso rancor, da nossa amargura. Precisamos decidir perdoar totalmente o nosso ofensor. Ainda que as pessoas não nos peçam perdão, essa é uma decisão sua. Começa com você e mais ninguém. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para que nós pudéssemos receber o perdão pelos nossos pecados. Jesus entregou a sua vida. Nós também devemos nos apossar desse perdão divino. Devemos liberar esse perdão divino para com aquelas pessoas que nos ofendem, para com aquelas pessoas que nos machucam. Você hoje tem que decidir perdoar. Você não pode sair daqui hoje sem tomar essa decisão. E um terceiro e último passo, bem simples, mas talvez não tão fácil assim de dar, é justamente procurar a pessoa e acertar
essa pendência. Pode ser que você diga assim, eu até quero, eu até sei que eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Eu já orei, eu já perdoei no meu coração, mas eu não consigo falar com essa pessoa. Então, talvez seja o momento de você procurar a ajuda de uma terceira pessoa que possa ser um mediador entre você e a outra parte. Mas lembre que essa pessoa precisa ser uma pessoa madura espiritualmente para que possa ajudá-lo a resolver esse conflito. Fácil? Não. Necessário? Sem dúvida nenhuma. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, esse episódio que aconteceu na igreja dos Filipenses nos ensina tanto a respeito dos conflitos no meio da igreja. Nós queremos confessar o nosso pecado nessa noite, porque muitas vezes nós não queremos perdoar, porque outras vezes nós não queremos pedir perdão. Deus, nós queremos confessar que com essa atitude, o seu corpo, o corpo de Cristo, acaba sendo prejudicado. Nós não queremos que esses conflitos não resolvidos possam manchar o nosso testemunho. Deus nos ajuda a dar esses 3 passos que são necessários para que vivamos em harmonia no Senhor. Que saiamos daqui motivados hoje, a quem sabe nessa semana, colocar um fim nesses conflitos. Para a tua honra e para a tua glória, porque o Senhor nos chamou à paz, ao perdão e ao amor. Nós pedimos isso a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.